Fala galera top das galáxias, estamos no segundo vídeo sobre a depressão. Eita, assunto triste, né? Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tenho sempre que falar isso, é muito importante para o crescimento também. E também o sininho, olha o sininho aí. Notifique aí, acione o sininho, para que sempre quando chegar um vídeo novo, você será comunicado colocando o sininho aí para todos, né? O que mais nós temos que fazer? Joinha, né? Joinha. Que é o nosso like aí também, o que mais? E compartilhar, claro. Compartilha para o maior número de pessoas que você puder. Principalmente pessoas que você perceber que precisam ouvir sobre esse assunto. Porque nós estamos falando da depressão e a depressão é algo que às vezes a pessoa não percebe, mas você que está de fora consegue diagnosticar, perceber sintomas. Então, compartilhe o vídeo para ela. Já vamos entrar então no assunto. Qual é o tema mesmo dessa questão da depressão agora? Então, a gente vai estar falando agora dos sintomas da depressão. Sintomas. Preste atenção. Você vai falar assim, eu não tenho esses sintomas, não tenho por que assistir esse vídeo e para ajudar as pessoas que têm. É muito interessante você ouvir isso aqui. Agora com vocês, a nossa Master Coach Fran Pontes, depressão. Então, você que de repente não assistiu o nosso vídeo falando sobre o que é depressão... Aproxima um pouquinho, Fran. Procura lá no nosso canal sobre o que é a depressão. E, em resumo, nós falamos um pouquinho no primeiro vídeo que a depressão tem uma diferença de uma tristeza comum, que foi gerada por um impacto da sua rotina e que ela dura em média aí de 20 dias. A depressão ela perdura por um maior tempo e normalmente com uma intensidade de tristeza muito maior. E a diferença entre ansiedade e depressão é que a ansiedade normalmente ela é cometida por uma energia muito alta, muito dinâmica, acelerada do seu pensamento. E já a depressão por uma energia muito baixa, por uma falta de desânimo realmente intenso. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui dos sintomas dessa depressão, tá? Os sintomas eles podem ser de ordem física e ele pode ser de ordem emocional. Inclusive eu listei aqui várias etapas e a gente vai citar. Vamos falar das emocionais, tá? Como que a depressão impacta no emocional? Pela apatia. Então a pessoa é completamente apática. Já tá lembrando de alguém que de repente você olha para aquela pessoa, tá todo mundo na adrenalina de fazer, de acontecer, de resolver, e aquela pessoa tá parada só esperando. Qual vai ser a decisão? E Ô Fran, me fala uma coisa. Você consegue identificar, não vou dizer logo de cara assim a depressão, mas um problema que a pessoa tem pelo olhar dela, pelo jeito que ela se associa? Sim. O olhar de tristeza intensa, você percebe. O olhar ele fala muito, né? Os olhos eles falam muito o que a nossa alma tá sentindo. Então, de repente a pessoa tem essa mania, né? Que a gente fala até que é uma mania de comportamento, de estar sempre com o olhar longe, vagando. Quando você chama a atenção dela, ela tem dificuldade de vir e atender o que você está perguntando, a te responder. Tudo é muito lento, tudo é muito cansado. Então, pessoas com esse tipo de comportamento ficam alerta aí. Eu tenho essa sensação, às vezes, de primeira instância, de perceber. Tudo bem que tem uma questão profética, uma questão espiritual de identificação, mas eu observo muito pelo olhar, às vezes pelo jeito, a roupa. Como você perde muito ânimo, né? Então, normalmente, a nossa aparência, ela vai nos posicionar ao nível de ânimo que a gente tá. Então, mulheres, né? As mulheres, quando estão bem, com a autoestima lá em cima, o que elas vão fazer? Pintar cabelo, pintar a unha, passar maquiagem, batom. Aí você pode falar, mas tem mulheres que são mais vaidosas, se preocupam mais com a aparência do que outras. Mesmo assim, mesmo aquela que é um pouquinho menos, né, preocupada com a questão de aparência, ela tem lá as suas necessidades, né, físicas, vamos dizer assim. Então, um cabelo pintado, às vezes um cabelo cortado, uma unha pintada, né, um batom básico. E aí você de repente se depara com alguém que não tem nada disso, no caso feminino, tá? Não corta mais cabelo, se pintar você percebe que a raiz já tá muito grande, o cabelo já não tem mais tratamento nenhum, a pessoa não passa mais um batom, você percebe que a roupa não foi nem passada. Então essa pessoa ela não tem ânimo de viver. Às vezes eu percebo até na característica do estilo de música que a pessoa ouve. Porque existe um estilo de música, não é generalizando, mas é uma coisa que eu observo
no dia a dia. Aquela música, você vê que é uma música depressiva, aquela música bem para baixo, né? melancólica. Muito melancólica. A gente está falando isso para que você, de repente, tome ciência de algumas coisas que pode pender a isso. E, Fran, só puxando um pouquinho para essa questão aqui que eu tô vendo, a pessoa ela fica deprimida por uma baixa produção de neurotransmissores. A gente vai falar isso no próximo vídeo. A serotonina. Isso. No próximo vídeo a gente já vai aprofundar melhor sobre essa parte. Fala um pouquinho disso, né? Então é muito uma questão de desequilíbrio bioquímico. E isso você vê na questão fisiológica do seu corpo, né? O que nós precisamos entender hoje, que a gente vai frisar nesse segundo vídeo, seria exatamente os sintomas da depressão. Então a gente já falou da apatia, da falta de motivação, do medo que não existia e que passa a existir na sua vida constantemente, medo de tomar decisão, medo de responder alguma coisa, medo de ter uma intervenção no trabalho, medo de conversar com um amigo, medo de resolver um problema, tudo é medo. É um medo exagerado, é um medo que você fala, poxa, eu nunca me senti assim, agora fiquei covarde, tenho medo de resolver tudo. Dificuldade de concentração, que eu já citei, perda de aumento, ou aumento de apetite. Então, geralmente, ele vai gerar, né? Tanto a ansiedade quanto a depressão dá um aumento de apetite muito grande, e aí a pessoa cria, né, processos de obesidade, enfim, de sobrepeso, alto grau de pessimismo. A pessoa depressiva, ela acredita que nada vai dar certo, que nada tá a favor dela, que ela não consegue. Você taxou muito a questão do medo disso. Então é tipo uma fobia essa questão do medo na... Dependendo do nível, pode até ser diagnosticado como fobia, mas é claro, né? Tudo precisa de um profissional para avaliar essa questão. Indecisão. Então, uma outra coisa também, pessoas com depressão são muito indecisas. Você pergunta para ela, e aí, o que você quer fazer? Ela precisa de alguém para dar o suporte, porque ela já não tem mais a tomada de decisão. Ela perde essa potência, essa habilidade de decidir o que é melhor. É uma característica da depressão, isso também é falta de decisão? Sim. Insegurança constante, sempre imaginando que não vai conseguir, que está atrelado ao pessimismo, ao medo, né? Que não é capaz mais. Insônia constante pode ser um grande sintoma de depressão. A pessoa tem problemas seríssimos para dormir, tá? Sensação de vazio, aquela coisa... Por isso que até eu citei no primeiro vídeo, que às vezes não tem a ver com a religião, né? Que nós tomamos muito um conceito assim, eu sou de uma igreja, eu tenho uma religião, e por eu ter uma religião eu estou isento de ser depressivo, de ter ansiedade. Não, tá? Por quê? Porque você perceba, às vezes você tá na igreja, você vai em todas as reuniões, você lê Bíblia, você ora, você faz tudo que a prática te diz que é para fazer. Participa do grupo de jovens, participa do encontro de casais, participa disso, participa daquilo, faz tudo. E por que ainda tem um vazio aí dentro? Pode ser um sintoma de depressão. Que provavelmente com esses mecanismos não vai resolver. Eles te ajudam a não piorar, tá? Porque é algo que te dá prazer e você gosta de fazer. Mas se você estiver acometido de depressão, provavelmente até o prazer em estar na igreja é tomado de você. E lembrando que a gente fala muito dessa questão da ser adorador e ser religioso, né? É uma diferença muito grande. Tem um texto na Bíblia, Deuteronômio capítulo 31, verso 8, que diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Forte esse texto, né? Então, a presença de Deus é tão forte para te ajudar que Ele nos usou, nos impulsionou para estarmos aqui te dando uma palavra de direção. Ainda sintomas da depressão, a irritabilidade, né? Que tem um pouco na ansiedade. Na ansiedade, raciocínio lento, né? Então, se você pega pessoas que têm dificuldade para compreender o que você está falando, problemas para estudar, problemas para ler Bíblia, né? Para compreender, de repente, uma notícia de jornal, um bate-papo de amigos, pode ser também aí um sintoma de depressão. Esquecimento também pode ser depressão, porque a mente ela já entrou no nível
tão traumático de energia, de falta de vontade, que você começa a perder habilidades de memorização e de dar foco a coisas importantes, porque você realmente não vai ter foco mais. Ô, Fran, sentimento de... A pessoa tem muita culpabilidade também, culpa. A depressão ela traz muito nível de vitimização, né? Sempre lembrando daquilo que não conseguiu fazer, sempre lembrando daquilo que não foi capaz, né? Angústia, muita angústia, que tá atrelada a medo e tristeza, e vontade de morrer, que aí já leva para um grau grave, né, de depressão. Que são os pensamentos suicidas, pensamentos né? suicidas. A pessoa começou a falar perto de você, não tenho mais vontade de viver, se eu pudesse morrer hoje. Isso é um sinal. Fica alerta, sabe? Falou muito disso, ou falou às vezes nem precisa ser muito, né? Você percebe às vezes que familiares, né, que tiveram problemas de suicídio na família, alguns falam, eu nunca percebi. Na realidade não é que nunca percebeu, é que nós temos a dificuldade de prestar atenção às vezes no outro, ou às vezes achamos que o outro tá com frescura, né? Tá com frescura, só vive dentro do quarto trancado, tá com frescura. Gente, depressão não é frescura. É uma síndrome que vai desencadear doenças. E a gente tá falando aqui, por exemplo, nos sintomas emocionais que ela tem. Agora vamos falar um pouquinho dos sintomas físicos. Perda do libido também, né? Libido, é isso? Sim, sim. Tudo que baixa energia. Imagina uma pessoa proativa, que trabalha, que é ativa em todas as áreas da vida. Emocional, sexual, profissional. Se ela tiver depressão, tudo dela cai. Tudo. Você não pode esperar nada dela. Ela é depressiva. Ela não tem energia para avançar. Afeta também até os movimentos corporais do corpo, né? Sim, então vamos falar um pouquinho aqui dos sintomas físicos, certo, tá? Os sintomas físicos aqui da depressão: dores de barriga constante. Você não pode ter porque sensação de medo dá dor de barriga. Sensação de ansiedade pode dar dor de barriga, tá? Mexer mesmo na parte intestinal. Má digestão. Então você tem muito problema de comer e ter crise estomacal. Podem ser sintomas de depressão. Nada que você come faz bem. E se você tiver uma alimentação desregrada, comendo, por exemplo, muita gordura, tomando muito refrigerante, açúcar, glúten, coisas assim em excesso, aí você vai potencializar o sintoma, tá? Da depressão. Constipação, que são as dificuldades, né, do intestino funcionar normalmente. Tensão na nuca e no ombro. Então você pega aqui, principalmente se você vai fazer, por exemplo, massagem, né? É maravilhoso. Massagem é muito bom para pessoas depressivas, para soltar aquela tensão galera, muscular. fica uma dica, não é nada caro. Hoje nós temos profissionais aí que pode fazer por sessões, inclusive, né? Na descrição do vídeo a gente pode deixar uma indicação de uma profissional aqui, uma nossa massoterapeuta, amiga, Elisângela, que no momento, assim, muito importante da minha vida, ela me ajudou muito com a terapia, com a massoterapia, que traz várias técnicas, não é só a massagem comum, traz várias técnicas que vão impactar aí. Vamos deixar o contato físico dela aqui na descrição, sim. Aqui embaixo, e ela vai fazer um preço super legal pra você, mas ela é formada, excelente, é uma profissional. Sim, ela tem tudo o que precisa aí pra, né? Muito top. Ela é muito bacana. Então, assim, dores de cabeça constante, dores no corpo, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu acordei e parece que eu apanhei. Pode ter a ver com sintomas de depressão, pode desenvolver uma fibromialgia, né? Porque a fibromialgia, hoje a medicina ainda não diagnosticou os fatores extremamente pontuais do que gera uma fibromialgia. Mas o emocional impacta demais. Que aí a pessoa começa a ter dores em tudo que é junta, né? Dói tudo, dá vontade de juntar e jogar fora, né? Porque dói muito, dói tudo. E você não tem... Mas geralmente você pode perceber que vai ser impactada por problemas emocionais. E esses problemas emocionais podem te levar a uma depressão. Então uma coisa vai gerando a outra. Pressão no peito, que também é sintoma de ansiedade, né? Aquela pressão, aquela falta de ar, aquela coisa estranha que vem do nada. Se isso é constante, você precisa ter um alerta sobre isso. E a queda da imunidade. Então, se você tem um problema emocional, você já tem consequências aí de sintomas de depressão. O que vai impactar? Tudo que é emocional negativamente vai impactar na sua imunidade. Aí vai baixar a imunidade. Aí você começa a ter muita gripe assim do nada, às vezes no calor, no frio, começa a ter muita gripe. Você pode ter escamação de pele, queda de unha, queda de cabelo, né? Olha aí.
Quedas mulheres, então, que isso é um absurdo, né? Porque baixa a autoestima da gente, olhar pro espelho e ver que tá faltando um tufo do seu cabelo. E são em regiões, assim, bem abertas, né? Que todo mundo vê. Então, queda de unha. Tem várias coisas que podem mexer aí quando a sua imunidade é diminuída. E a depressão causa queda de imunidade. Então, a gente tá falando aí de sintomas físicos. Certo. Fran, vamos fazer o próximo vídeo, então? Vamos sim. No próximo, nós vamos falar sobre o quê? A gente vai falar sobre as causas da depressão. Ok. Quero deixar um texto bíblico para vocês também aqui em 1 Pedro 5:7. Aí na tela, aparecendo assim, ó. Lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos para o próximo vídeo e compartilha. Bye, bye.